Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live, nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 18 horas, aqui no Instagram, onde a gente conversa sobre algum tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Sejam muito bem-vindos. Muito bom estar aqui novamente. Vamos fixar aqui o nosso tema da nossa live de hoje. Vamos falar sobre os desafios diários do TDAH e como você, mãe, pode lidar com eles de forma estratégica. Oi, Camila, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Vamos chegando, nos acomodando. O Instagram vai notificando as pessoas e a gente vai começando. Estamos começando uma nova série de lives nesse mês de maio. Esse mês de maio é o mês das mães, né? E eu preparei essa série de lives para vocês, mães de TDAH, com muito carinho, como um presente meu para vocês, onde eu vou trazer aqui nas 4 lives desse mês bastante conteúdo aqui, orientações, estratégias para que vocês possam utilizar aí na casa de vocês. Oi, Ana, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Hoje nós estamos iniciando o mês de maio, mas, quem estava aqui na live da semana passada sabe que hoje nós estamos dando continuidade a uma live que eu comecei na semana passada, um assunto que eu comecei semana passada, quando a gente falou sobre como você, família, você mãe, pode potencializar o tratamento do seu filho. A gente sabe que treinamento de pais, manejo parental é um dos 3 pilares do tratamento ouro do TDAH, o tratamento principal do TDAH, que consiste em medicação, psicoterapia e o treinamento de pais. E a gente sabe que quando os pais eles são orientados e treinados a lidar com os desafios de ter um filho com TDAH no dia a dia, o tratamento com a medicação e com a psicoterapia, o resultado desse tratamento ele se potencializa. Por quê? Porque em casa a família vai estar dando todo o suporte que a criança precisa e todo o treino que ela precisa também para desenvolver habilidades importantes para a sua autonomia, para o seu desenvolvimento. Então, o pilar da família é essencial, tanto no tratamento quanto também para potencializar o resultado dos outros eixos do tratamento, que é a medicação e a psicoterapia. Então, semana passada a gente falou sobre isso e eu trouxe aqui um conceito, que é o tema da nossa série de lives desse mês de maio, que é o arrumando a casa. O que seria esse arrumando a casa? Seria organizar esse ambiente familiar, esse contexto familiar para potencializar o tratamento dessa criança, desse adolescente. A gente sabe que criança e adolescente com TDAH apresentam diversos sintomas, diversas dificuldades, trazem grandes desafios para a família. E quando essa família ela entende como essa criança funciona e ela começa a munir essa criança de estratégias para lidar com essas dificuldades no dia a dia, os resultados eles aparecem com muito mais intensidade, aparecem com muito mais rápido, inclusive, Mundo TDAH, tão bom ver profissionais qualificados nisso. Que bom ter você aqui. Tem várias pessoas entrando, eu não estou conseguindo ver aqui quem entrou, mas sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Esse é um quadro semanal, a gente chama Papo de Mãe TDAH,
E esse papo de mãe, eu acho que daqui a pouco vai virar papo de família, porque cada semana a gente tem recebido outras pessoas da família, eu fico muito feliz com isso. E é toda quarta-feira às 18 horas, a gente sempre traz um assunto aqui relacionado à criação de filhos com TDAH. E é claro que você, psicólogo, você, psicopedagogo, né, profissional que atende criança e adolescente com TDAH, também são muito bem-vindos aqui, porque a gente sempre traz também uma dica, né, uma orientaçãozinha para que você possa utilizar também nos seus atendimentos. Eu costumo falar que eu já atendo, né, crianças e adolescentes com TDAH já há bastante tempo, mas quando eu entendi de fato, e não só entendi, mas incorporei na minha prática o treinamento de pais, tudo mudou. Eu dei uma guinada, uma virada de 360 nos meus atendimentos e principalmente nos resultados dos meus atendimentos às crianças e adolescentes. Por quê? Porque a família passou a completar o tripé que, né, eu junto com a medicação, junto com o médico, eu estava ali, né, oferecendo para essa criança. Então, a psicoterapia que eu oferecia, a medicação, o tratamento lá com o médico era feito e faltava um tripé, faltava uma parte desse tripé que era a família. E quando eu entendi e incluí a família nos meus atendimentos, tudo começou a ter um resultado melhor, a fazer mais sentido e as famílias começaram a perceber também esse resultado ali na casa da criança, né? No dia a dia da criança. Então, é muito importante você, mãe que está aqui, mãe de TDAH, que você entenda que você precisa, enquanto família, né, você e toda a família, precisam estar alinhados no tratamento dessa criança, precisam estar entendendo tudo o que está acontecendo, para que vocês possam levar esse conhecimento aí para o dia a dia, nas relações, na sua relação com o seu filho. Oi, Elisa, seja bem-vinda. Ana Paula também, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Então, eu sempre começo, né, fazendo essa contextualização aqui. A gente está dando continuidade à live da semana passada. Se você não assistiu, vai lá no meu IGTV, que ela ficou gravada, que eu falo sobre como você pode potencializar o tratamento do seu filho em casa, né, seu filho TDAH. E hoje a gente vai falar sobre os desafios que as famílias enfrentam e como a gente pode lidar melhor com esses desafios de forma estratégica. Porque eu vejo muito acontecer as mães, né, falando sobre os desafios, colocando as suas dificuldades, mas muitas vezes elas não conseguem lidar de uma forma eficiente com esses desafios. Então, semana passada eu falei, né, existem desafios que o TDAH vai trazer que são previsíveis, que são inevitáveis. E se a gente já sabe que eles virão, que eles acontecerão, a gente já pode se preparar previamente para lidar melhor com eles e não ficar reagindo toda vez que aquele comportamento aparece, toda vez que aquele desafio, né, e aquela dificuldade acontece. A gente pode e deve se preparar previamente para isso. Mas para isso, a gente tem 3 pilares importantes, né, essenciais para lidar com essas dificuldades no dia a dia. Né? E sem esses 3 fica muito difícil a criança poder aprender a lidar com as suas dificuldades e também a família. O primeiro deles é o conhecimento de como funciona o TDAH. Você, mãe, né, eu sempre falo, né, mãe, torne-se especialista no seu filho com TDAH. Você precisa entender como seu filho funciona. E eu coloquei um post essa semana aqui no Instagram falando o seguinte: nem todas as estratégias, nem tudo aquilo que funciona para uma criança que não tem TDAH vai funcionar para uma criança que tem TDAH. E a gente precisa ter isso em mente, porque muitas vezes vocês estão tentando, né, resolver uma situação, lidar com uma situação no dia a dia e não estão conseguindo ver resultado porque vocês estão utilizando uma estratégia ineficiente ou inadequada para o TDAH. Não é que a estratégia seja ruim, não é isso, mas para o TDAH, aquela estratégia talvez não seja mais adequada. Então a gente precisa sim conhecer como funciona uma criança com TDAH, como funciona esse cérebro, para a gente jogar a favor dele, não contra, ok? Segunda coisa,
precisamos aprender estratégias eficientes e específicas, adequadas para o TDAH, adequadas para esse funcionamento do TDAH, que é diferente do funcionamento de uma criança que não tem TDAH. E o terceiro pilar é o treino diário. Essas estratégias não basta a gente conhecer simplesmente, vocês precisam treinar. Você, mãe, precisa treinar essas estratégias com seu filho, né? E o filho também precisa treinar essa estratégia em casa, tá bom? Tá colocando aqui, só lembrando quantas vezes apanhei pelo guarda-roupa desorganizado. Exatamente, eu vou falar sobre isso, né? Eu fiz também um post essa semana aqui no Instagram falando sobre a questão, né, do ajuste de expectativa. A família precisa conhecer o TDAH para ajustar suas expectativas em relação à cobrança e o retorno que essa criança vai dar. Não dá para a gente esperar que uma criança com TDAH tenha o mesmo comportamento que uma outra criança que não tenha a mesma performance. Ela até pode ter uma performance até melhor, mas não porque a gente está comparando ela com outra, mas porque ela conseguiu se desenvolver com as estratégias que nós ensinamos, que nós ajudamos a ela aí a utilizar no dia a dia. Então, realmente, né, infelizmente, como foi colocado aqui, né, e é triste isso, muitas vezes a criança ela é penalizada, né, ela é penalizada por algo que ela não tem controle, que é o funcionamento do seu cérebro, né? Então, a gente vai falar sobre isso, sobre suportes, sobre esse suporte que a gente vai oferecer e esse ajuste de expectativa. É claro que o ajuste de expectativa não é simplesmente para a gente olhar para a criança como aquela que não vai conseguir, aquela que tem problema, aquela que tem TDAH, por isso ela não faz, por isso ela não consegue. Não é para isso, não é para a gente ter um olhar de pena ou um olhar de expectativa baixa da criança. Não, é pra gente ajustar a nossa expectativa àquilo que ela tem condições de nos oferecer naquele momento e, ao mesmo tempo, oferecer um suporte para que ela possa se desenvolver. E a nossa live de hoje vai ser toda sobre isso. Eu vou trazer também orientações práticas, vou dar sugestões aqui práticas para você utilizar, mas lembrando que todas essas orientações que eu vou dar aqui para vocês, a gente vai esmiuçar de uma forma mais aprofundada nas próximas 3 lives do mês de maio, onde nós vamos falar sobre, né, esse tema geral aí, que é arrumando a casa, onde eu vou te ajudar a organizar esse ambiente da sua casa, organizar contextos familiar aí da sua casa para potencializar o tratamento, os resultados do seu filho com TDAH, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar aqui algumas dificuldades que a criança com TDAH costuma apresentar no dia a dia. Lembrando que essas dificuldades elas podem variar de uma criança para outra em frequência e intensidade, ok? Mas eu vou falar de um modo geral. E eu vou chamar a atenção para alguma dessas dificuldades. Mas por que eu vou falar sobre ela? Porque a gente vai precisar saber o que a gente vai enfrentar pela frente, né? Quem está me acompanhando aqui há mais tempo já sabe, eu sempre falo lá da corrida de obstáculos, né? Ter um filho com TDAH é como você está numa corrida de obstáculos. Você sabe que vai encontrar obstáculos no caminho, mas esses obstáculos não são para te parar. Esses obstáculos são para que você conheça, para que você aprenda como ultrapassá-lo e que você treine essa técnica de pular esses obstáculos, ok? Então, por isso a gente precisa conhecer esses desafios que a gente vai enfrentar, porque são desafios que são inevitáveis, ok? Eles vão surgir no dia a dia e você sabendo que eles vão surgir, você vai poder organizar a sua casa, organizar esse contexto familiar para dar o suporte necessário para essa criança lidar com esses desafios, ok? Então, eu vou falar de algumas dessas dificuldades e vou chamar atenção para algumas delas, tá? A criança com TDAH, a gente sabe que a gente tem os 3 sintomas base, né, do TDAH. Quem está me acompanhando aqui, eu sempre falo isso, né, que é a instabilidade atencional, a hiperatividade e a impulsividade. São os 3 sintomas base do TDAH, sendo que
a instabilidade atencional é o sintoma que a gente chama de sine qua non, né? Condição para o diagnóstico. Condição mínima para o diagnóstico é ter o déficit, a instabilidade atencional, que pode vir acompanhada da hiperatividade e da impulsividade, ok? Só que esses 3 sintomas base, eles geram uma série de outros sintomas, eles geram uma série de outros desafios. E isso tudo acontece, né? Eu já expliquei semana passada também, quem estava na live da semana passada, na quarta-feira, eu expliquei por que isso acontece, por que vários desses sintomas aparecem. E a maioria deles é explicada pela uma disfunção que a criança tem na área pré-frontal do cérebro, que é essa área aqui, essa região aqui do cérebro, que é a região que a gente chama de a região mais refinada do nosso cérebro, porque ela é responsável pelas funções executivas. E o que são funções executivas? São as funções que vão promover não só organização, planejamento, mas também execução de tarefas. Essa área do cérebro ela é tanto responsável por memória, atenção, mas também ela é responsável por ativar as outras áreas do cérebro e coordenar o funcionamento dessas outras áreas do cérebro. Por isso, pela criança ter uma disfuncionalidade nessa área, ela acaba tendo reverberações, ela acaba tendo consequências em outras áreas também, de uma forma secundária, tá? Mas enfim, disso tudo que eu falei, o que é importante vocês entenderem é que por uma disfunção cerebral, não é por uma falta de ensino, não é por uma falta de educação, não é por nada disso. É por uma disfunção cerebral que a criança apresenta uma série de comportamentos, ok? E se essa dificuldade está lá no cérebro dela, no funcionamento do cérebro dela, não adianta a gente simplesmente falar para ela ou ensinar para ela determinados comportamentos. A gente vai ter que treinar essa habilidade para que essa habilidade que não está funcionando bem passe a funcionar melhor, ok? Esse é um dos pilares do tratamento e é um dos objetivos da psicoterapia que é feita, né, principalmente com a terapia cognitivo-comportamental, que vai fazer o treino de habilidades sociais, treino de habilidades cognitivas e treino de habilidades emocionais, tá? Enfim, vamos seguir. Então, quais são as principais dificuldades que essa criança vai enfrentar no dia a dia? Ela vai apresentar dificuldades de lidar com prazos. Então, por exemplo, tudo que tem médio e longo prazo é mais difícil para a criança poder lidar. E não é só em cumprir, mas é entender esses prazos, entender esse tempo, ok? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o tempo daqui a pouco. Ela vai apresentar dificuldades com essa impulsividade. A gente falou, né? Dificuldade de inibir impulsos, né? Dificuldade de inibir a fala, de inibir pensamentos, de inibir comportamentos. E isso acaba gerando uma impulsividade. Oi, Tânia, seja bem-vinda. Daniele também. Obrigada pela presença de vocês. Sério, Dani? Poxa, melhoras, tá? Melhoras mesmo, mas que bom que você tá aqui. Eita, olha, fiquei até feliz aqui, ó. A Ju tá tão maravilhosa que deu até vontade de fazer terapia contigo. Vem, ué, eu faço terapia online. Ó, tenho vários pacientes online. Hoje mesmo coloquei lá no meu Instagram, né? Uma foto de um atendimento online com uma paciente pré-adolescente, sabe da onde? Lá do Pará, longe pra caramba de onde eu moro. Vem comigo, vem comigo. Então vamos lá. Dificuldade com planejamento e execução, estabelecer prioridades, né? Então, por exemplo, a criança tem que estudar ou ela pode ver televisão, ela tem dificuldade de definir qual é a prioridade naquele momento. Ela tem que comer, colocar o uniforme da escola, guardar o material, ela tem que fazer essas 3 ações antes de ir para a escola. Ela tem dificuldade de priorizar. O que ela tem que fazer primeiro? Comer primeiro? É guardar o material? É vestir o uniforme? Tomar banho ou comer? Né? Jantar ou tomar banho primeiro? Tudo isso a criança com TDAH
tem dificuldade de fazer essas escolhas, né, de priorizar. E toda vez que ela entra em contato com situações onde ela tem que escolher entre uma coisa e outra, o que acontece? Ela vai ter um gasto cognitivo muito maior. E cada vez que ela tem um gasto cognitivo, ela baixa a quantidade de dopamina no cérebro, dando um cansaço mental e, ao mesmo tempo, retirando ela dessas atividades que não dão prazer. Tá bom? Maranhão também é longe, hein? Maranhão também é longe. Eu sou de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Então vamos lá. Dificuldade de estabelecer prioridades, dificuldade de organização, né, de se organizar internamente e externamente. Agitação motora, que várias crianças com TDAH têm, né? E aí eu acho interessante a gente falar sobre isso, da agitação motora. Porque a agitação motora, muitas pessoas acham que a criança, ela tem TDAH porque ela é hiperativa. Mas, na verdade, a hiperatividade é um sintoma do TDAH também, mas não é uma condição para todas as crianças. Existem crianças que têm TDAH e não têm hiperatividade, porque a condição básica é a instabilidade atencional. Essa instabilidade atencional é que acaba gerando em algumas crianças a hiperatividade, porque essa hiperatividade vem como uma tentativa da pessoa se autorregular. Vocês já viram crianças com autismo que fica fazendo aqueles movimentos repetitivos, que a gente chama de flap, né? Aqueles movimentos de balançar a mão, de ficar fazendo assim com o corpo, esses movimentos repetitivos do autismo. Isso é uma tentativa da criança com autismo de se autorregular. Então ela acaba fazendo esses movimentos repetitivos. No TDAH, ela também busca essa autorregulação através desse movimento. Por isso, muitas crianças com TDAH têm essa agitação motora, porque através do movimento, o que acontece no cérebro dela? O movimento ativa as áreas do cérebro que produzem maior quantidade de dopamina, que é o combustível do cérebro, ok? Dessa área aqui que a gente está falando que é pré-frontal. Então, esse combustível que a criança produz através dessa hiperatividade, dessa agitação motora, acaba ajudando a dar uma regulada no seu cérebro, tá? Nessa quantidade de combustível aí que o cérebro dela precisa. Então, toda vez que ela entra em contato com atividades que vão exigir um esforço mental maior, que vão exigir controle dos impulsos, que vão exigir dela aquilo que ela tem dificuldade de fazer, ela tende a ter uma hiperatividade maior. Por quê? Porque através dessa hiperatividade ela acaba regulando um pouco mais essa produção de dopamina, tá? E aí é interessante porque às vezes você vê a criança que está estudando, por exemplo, tem que ficar se mexendo a perna o tempo todo. Às vezes só consegue estudar, né? Estudar se estiver andando pela casa, ou então em pé, debruçado na mesa e em pé. Por quê? Porque esse movimento que a criança está fazendo está ajudando a ela regular, se autorregular e produzir dopamina para ela conseguir se concentrar na atividade que ela está realizando. Então, se seu filho, né, no primeiro momento, claro que a gente vai trabalhar com essa criança e desenvolver para que ela consiga sentar para estudar, mas se no primeiro momento ele está com essa dificuldade de sentar, ele precisa se movimentar, ele precisa ficar em pé para estudar, deixa ele fazer isso, não obrigue ele a sentar para fazer, porque ele vai ter mais dificuldade de concentração. Esse movimento que ele está buscando é para ajudá-lo nessa regulação, ok? Ó, a Elisa falou, a minha fica em pé, isso aí. Dificuldade de autorregulação emocional, né? A gente sempre fala aqui, as crianças que explodem muito rápido, as crianças que têm dificuldade de, diante de uma situação de frustração, se regular, se autorregular para voltar, né, ao equilíbrio com facilidade, elas têm essa dificuldade. Pedro não para estudar, fiz um cantinho de estudo para ele no quarto onde não tem barulho. Isso aí. Tem que eliminar os distratores. A gente vai falar sobre isso nesse mês,
né? Quando a gente for trabalhando aí essa questão de como você pode arrumar a sua casa, faz parte né, desse processo, eliminar os distratores. E a motivação, dificuldade de se manter motivado para realizar tarefas, né? Persistir na tarefa, deixar de fazer uma coisa que dá prazer para ele no momento, para fazer algo, né, que vai trazer um benefício mais para o futuro. Tudo isso a criança com TDAH tem dificuldade. E uma outra coisa que é muito comum no TDAH é a procrastinação, não é mesmo? Na verdade, procrastinação é uma dificuldade de muitas pessoas. Até quem não tem TDAH tem dificuldade de procrastinação. Mas o TDAH tem muita dificuldade com procrastinação. Por quê? Elisa? Sim. Porque, olha só, ele está frustrado quando ele não consegue alguma coisa. E essa frustração gera emoção. Geralmente gera raiva. A frustração gera raiva. A frustração gera um sentimento de injustiça. E toda vez que a gente se sente numa situação de injustiça, a raiva, ela brota naturalmente. Só que a criança com TDAH, essa raiva, ela brota de uma forma muito explosiva, muito desregulada a intensidade. Às vezes é uma situação simples, pequena, e ela dá aquela explosão, né, desproporcional. E ao mesmo tempo que ela dá a explosão desproporcional, ela tem dificuldade de voltar ao equilíbrio, ok? Por isso que ela bate, por isso que ela joga as coisas longe, porque ela tem essa explosão. E aí o que a gente tem que fazer? Ajudar essa criança a identificar esses sentimentos e essas emoções e começar a descarregar essa emoção de uma forma mais funcional, que não seja machucando ninguém, nem se machucando e nem destruindo o ambiente, ok? Porque às vezes a criança não só joga algo fora, mas às vezes ela bate em alguém, às vezes ela se machuca também, tá bom? E a procrastinação, ela também é uma estratégia de regulação emocional. E a procrastinação, Daniel, eu vou parar aqui que é importante, tá, gente? Esse sentimento de ser nada. Você tá falando assim das crianças que acham que elas não são nada, que é o que a gente estava falando semana passada, das crianças que querem morrer, que não querem, que acham que elas não são nada, que elas são... É isso? Depois você confirma, porque a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, a procrastinação também é uma estratégia de regulação emocional. Por quê? Porque pensa assim, a criança ela tem que fazer uma tarefa, uma atividade, alguma coisa que ela não está afim de fazer, que ela não gosta de fazer, que vai exigir dela um esforço mental, vai exigir dela engajamento, né? A Ana tá me lembrando, eu até esqueci hoje de falar, Ana, obrigada. Vamos compartilhar com outras famílias, vamos compartilhar com outras mães, outros profissionais essa live. Mande um aviãozinho aí, convide outras pessoas para assistir essa live junto com a gente, né? Vamos transbordar na vida de outras pessoas, né, aquilo que vocês estão recebendo aqui, né, nessa live. Então, sempre o conhecimento não deve ficar parado. Assim como eu recebi e estou transbordando na vida de vocês, recebam e transbordem na vida de alguém. Tenho certeza que vai poder ajudar alguma família, tá bom? Obrigada, Ana, por ter me lembrado. Então, diante de uma situação difícil, numa situação onde a criança não está a fim de fazer, ou que exige muito dela, exige engajamento, exige esforço mental prolongado, essa criança ela vai sentir um desconforto. E esse desconforto, a procrastinação alivia esse desconforto. Então, a procrastinação é extremamente recompensadora porque ela resolve um desconforto emocional que está ali no momento. Então, essa procrastinação, ela acaba funcionando como um reforçador e, ao mesmo tempo, como um recompensador dessa criança. Porque quando ela evita, né, ou ela adia a execução de uma tarefa que para ela vai ser muito desgastante, ela recebe a recompensa, né, a recompensa de evitar aquele desconforto. E aí ela tem uma sensação de prazer imediata,
ok? E aí, por que a gente tem que falar isso, né, da questão da procrastinação? Porque se a gente não insere no dia a dia dessa criança uma estratégia mais funcional para ela aliviar esse desconforto e se sentir recompensada, ela vai lançar mão da procrastinação sempre. Entendeu? E aí vira um ciclo vicioso, um ciclo da procrastinação. Por quê? Porque ela descobriu que se ela procrastinar, ela evita, ela adia um desconforto. E ela vai usar desse recurso sempre. Por isso que a gente tem que trazer um outro recurso para ela que vai aliviar aquele desconforto também através de uma recompensa imediata para que ela possa substituir a procrastinação. A gente vai trazer uma estratégia mais eficiente para ela, ok? Mais funcional para ela. Agora, se a gente não ensina para ela uma outra estratégia, ela vai ficar procrastinando e a gente vai ficar cobrando sem resultado, ok? Uma outra dificuldade da criança, né, é a dificuldade de entender e lidar com o tempo, né? Então eu falei dificuldade de definir prazos, de definir prioridades, tudo isso está envolvido aí nessa questão da dificuldade que ele tem de entender e gerenciar tempo. Então o tempo, percepção de tempo, ele é abstrato, né? É abstrato para todo mundo. Tanto é que se a gente vai fazendo uma coisa que a gente gosta muito, a gente tem a sensação de que o tempo está passando muito rápido. E quando a gente está fazendo uma tarefa que é entediante, né, que é chata, a gente tem uma impressão que o tempo está passando mais devagar, não é isso? Essa percepção do tempo no TDAH está desregulada, eles têm dificuldade. E aí, quando eles têm um interesse naquela situação, né, naquela tarefa, naquilo, eles têm uma percepção de que o tempo está ali, chegando. Eles têm uma percepção de urgência muito grande. Então, por exemplo, semana que vem nós vamos lá no circo, não sei o que. Dá um exemplo assim. E aí, o que espero que sim. Se não der nenhum problema no final, vai ficar gravado assim, tá bom? Então, assim, se ele sabe que daqui a uma semana ele vai fazer alguma coisa que ele gosta, ele vai ficar com aquela sensação de que aquele evento tá chegando. Então ele fica numa ansiedade muito grande, porque ele tem dificuldade dessa percepção de tempo. Então é como se esse tempo, esse evento que vai acontecer só na semana que vem, ficasse muito urgente para ele. E ele fica o tempo todo focado naquilo. Ao mesmo tempo, quando é algo que exige esforço, engajamento, atenção, ele tem dificuldade de gerenciar esse tempo a ponto de não perceber que aquela tarefa está chegando, que aquele tempo está muito próximo, que é o que a gente chama de miopia temporal, né? O que é miopia? É a gente não enxergar, né, as coisas, a gente só consegue enxergar se as coisas estão pertinho, não é isso? A miopia temporal é a criança que não consegue enxergar o tempo que está em médio e longo prazo. E ela só vai conseguir enxergar esse tempo quando esse tempo estiver aqui, pertinho dela, no aqui e agora. Então, se ela tem um trabalho para entregar daqui a 2, 3 dias, ela só vai se dar conta desse trabalho quando o trabalho estiver no dia ou na hora de entregar. Porque esse tempo, né, médio e longo prazo, para ela tem dificuldade de perceber, ok? Olha, gente, hoje eu tô esquecida, né? Obrigada, Elisa. Mães de TDAH que estão aqui, que estão chegando agora, que não fazem parte do nosso grupo, da nossa comunidade, né, Elisa? Nossa comunidade de mães lá no WhatsApp, uma comunidade de mães gratuita. Você não faz parte, não fique de fora, não fique de fora. A gente ainda tá, falta bastante tempo de live. Calma. Começamos agora. Vai lá no link da minha bio aqui no Instagram, ou então me chama no direct que eu te mando o link do nosso grupo no WhatsApp, Mães em Conexão TDAH, que é um grupo onde a gente conversa diariamente, onde a gente troca, onde a gente, né, troca experiência, uma apoia a outra. É muito bom o grupo. A Elisa colocou aqui, né, um grupo maravilhoso. E se você não faz parte, não deixe de participar. Depois, no final da live, me chama no direct ou então vai no link da minha bio aqui no Instagram. Tem um link para você entrar no nosso grupo, tá bom?
Ó, grupo maravilhoso de acolhimento, isso aí. E aí, hoje nós estamos preparando, né, vocês para entrarem nas próximas lives, entrarem nesse processo de organização desse contexto familiar, dessa arrumação da casa, para que vocês possam ajudar o filho de vocês. E aí hoje eu quero conscientizar vocês da importância disso, dos benefícios que isso vai trazer para a vida de vocês. E eu já vou trazer algumas sugestões aqui, algumas dicas, alguns recursos que vocês vão poder utilizar, tá bom? A gente sabe, vamos voltar aqui, né? Lembrando das dificuldades, eu falei de algumas. A gente sabe que a criança tem várias dificuldades por conta do TDAH e que essas dificuldades elas vêm por conta de uma dificuldade, né? Uma disfunção em algumas áreas do cérebro, principalmente essa área frontal do cérebro, ok? Então, não é uma coisa que a criança escolhe, é algo que é do funcionamento dela, ela funciona dessa forma, ok? Se ela tem uma dificuldade interna de organização, de priorização, de lidar com o tempo, de planejamento, de controle dos impulsos, de autorregulação emocional, de dificuldade com a impulsividade, se ela tem essas dificuldades internas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um ambiente externo que ajude essa criança nessas dificuldades. Então, vamos pensar o seguinte, a criança com TDAH ela tem uma dificuldade aqui nas funções executivas, não é mesmo? Que eu já expliquei para vocês. Uma dificuldade nessa área do cérebro responsável pelas funções executivas. Funções executivas de planejamento, organização, atenção, memória de trabalho, inibição de impulsos e várias outras, ok? Se a criança tem uma dificuldade nas funções executivas, o que o ambiente tem que oferecer para ela? Recursos para que ela utilize para lidar com essa dificuldade. Então, você mãe, você família de TDAH, por um período de tempo, período de treinamento, de desenvolvimento dessa criança, você vai precisar ser a função executiva externa dessa criança. Se ela tem as funções executivas estão em disfunção, né, não estão funcionando bem, não estão funcionando de uma forma adequada, nós psicoterapeutas, né, família de TDAH, precisamos ser temporariamente a função executiva externa dessa criança. Porque enquanto ela não dá conta sozinha, ela vai precisar de suporte. E esse suporte não é para fazer para a criança, mas para auxiliar a criança no desenvolvimento dessas habilidades que ela está em dificuldade. Ok? Então, precisamos dar esse suporte. Não é uma questão de escolha. Não é uma questão de escolha. É uma necessidade. Ok? E dar esse suporte, né, a criança, para resolver os problemas dela do dia a dia, lidar com esses desafios do dia a dia, ela vai precisar de suportes concretos. Não é simplesmente a gente falar com a criança, não é simplesmente a gente orientar a criança, a gente vai ter que entrar com recursos, com suporte concreto, para que ela consiga compreender e também treinar o desenvolvimento dessas habilidades. Vou dar um exemplo para vocês. Criança com TDAH tem dificuldade de lidar com o tempo, não é isso? Então, como é que a gente pode trabalhar com ela? Uma forma da gente trabalhar com ela é essa percepção do tempo, da gente tornar esse tempo real, concreto para essa criança. A gente pode trabalhar com alarmes, a gente pode trabalhar com timer, a gente pode trabalhar com calendário, a gente pode trabalhar com alguns recursos concretos que vão ajudar a trazer esse conceito muito abstrato de tempo para o concreto, para que ela consiga perceber, compreender e utilizar no dia a dia.
Isso a gente vai estar dando suporte para ela, ensinando para ela um recurso externo para suprir uma dificuldade interna que ela tem, ok? É esse o grande objetivo da psicoterapia, é esse o grande objetivo do treinamento de pais, da orientação de pais, tá? Ensinar a criança de uma forma estruturada, no passo a passo. Não adianta só a gente mostrar uma vez, não adianta só a gente dizer para ela uma vez, ela não vai lembrar todos os detalhes. Vou dar um exemplo prático para vocês. Nós estamos aqui, né? Semana passada eu lancei um desafio que vai durar 4 semanas aqui no Instagram. Né? E eu fiquei muito feliz porque várias mães participaram desse desafio. Serão 4 desafios, ok? 4 desafios para que vocês consigam receber uma recompensa maior lá no final. Mas em cada desafio a gente tem uma mini recompensa, ok? Um reforçador imediato. E aí o primeiro desafio foi o seguinte. Você tinha que pegar a palavra-chave que eu falei semana passada, na live de semana passada. Alguém lembra qual é a palavra-chave que eu falei semana passada? Tudo bem, Daniele, um beijo, depois você assiste. Vamos ver se alguém lembra aqui qual foi a palavra secreta que eu falei semana passada na live para o nosso desafio. Vou esperar aqui vocês colocarem. Ver se alguém lembra. Ah, já colocaram aqui. Rotina. Então, guarda aí. A primeira palavra-chave foi rotina. Qual era o desafio da semana passada? Você tinha que pegar essa palavra rotina, ir lá no meu direct e mandar para mim. Rotina. Essa era a primeira etapa. Só que o desafio tinha 2 etapas. Isso aí, Lu. Isso aí. Tinham 2 etapas. A segunda etapa era o quê? Marcar 2 mães, né? 2 pessoas, 2 mães, lá na gravação da live da semana passada, no IGTV da live. Então, o desafio, ele tinha 2 etapas. E sabe o que aconteceu? Várias pessoas só cumpriram uma etapa. Elas foram ou lá no meu direct colocaram a palavra-chave, ou foram na gravação do IGTV e marcaram 2 pessoas. Várias pessoas fizeram isso. Por que fizeram isso? Tem 2 motivos. Ou não prestaram atenção quando eu expliquei o desafio, ou prestaram atenção ali, mas depois, quando foram executar, esqueceram. Isso acontece. Se acontece com a gente que não tem TDAH, você imagina com a criança que tem TDAH. Isso vai acontecer com muita frequência. Então, o que eu fiz, né? O que eu fiz? A mãe, né, a pessoa que foi lá e só mandou no direct ou só marcou, eu fui lá e mandei um comentário para ela, mandei lá uma mensagem. Olha, fulana, você cumpriu a primeira etapa do desafio, está faltando a segunda. Dá uma olhadinha lá na live para você se lembrar qual é a segunda etapa que você não cumpriu ainda. Então, o que eu fiz? Eu sinalizei para a pessoa que ela estava esquecendo uma parte, entendeu? Eu primeiro parabenizei que ela cumpriu a primeira etapa, sinalizei que ela estava esquecendo alguma coisa, mas eu não disse para ela aquilo que ela estava esquecendo. Eu disse para ela onde ela podia encontrar a resposta, que é na live. E aí várias mães, várias pessoas foram lá, descobriram o que estava faltando e cumpriram. E aí, né, eu consegui aí mandar o e-book da nossa primeira live para várias mães, para várias pessoas, ok? Então, se a gente esquece, se a gente não presta atenção, se a gente esquece dos detalhes, você imagina a criança com TDAH. Então, esse passo a passo precisa ser ensinado para ela. Ok? Sem que ela precise depender da memória de trabalho, que é uma função que está em defasagem, que está desregulada aí no TDAH, ok? Então sempre pense o seguinte, pense no desenvolvimento de habilidade como uma escada. Você tem vários degraus na escada. Você vai desenvolver uma habilidade aqui nesse primeiro degrau. Quando a criança tiver
bem nessa habilidade, você vai começar a desenvolver outra habilidade. E aí, a outra habilidade, e a outra habilidade. E isso serve também para você que é psicólogo, você que é psicopedagogo, que trabalha com crianças com TDAH. Não queira trabalhar tudo ao mesmo tempo. Selecione as habilidades principais, selecione uma habilidade e desenvolva aquela habilidade, trabalhe aquela habilidade até que ela tenha desenvolvido. E aí sim você passa para outra. E aí sim você passa para outra. Tem que ter constância, tem que ter treino. Se não tiver constância, ela não vai desenvolver. Ela vai fazer aqui, ela vai fazer na outra sessão e na terceira sessão ela já não faz mais. Por quê? Porque você não teve constância no desenvolvimento daquela habilidade. A mesma coisa em casa. Não adianta você ensinar a criança aqui e achar que ela vai, a partir desse dia, fazer tudo certinho e vai conseguir. Não! Na maioria das vezes ela não vai conseguir. Você vai precisar acompanhar essa criança durante um bom tempo, até que ela consiga. Ok? Mas por que eu tenho que fazer tudo isso, né? A mãe às vezes fala assim, eu tô sobrecarregada, eu tô cansada, eu não aguento mais, é muita coisa, é muita coisa. Gente, você vai ter que desenvolver isso com seu filho, porque é necessário, é importante para ele. Sem isso, não adianta. Sem isso, ele vai continuar dependente de você, ele vai continuar procrastinando, ele vai continuar utilizando as estratégias que ele tem para evitar aquilo que dá desprazer para ele, aquilo que incomoda, aquilo que cansa, que desgasta, que exige esforço mental dele. Lembra que eu expliquei da procrastinação? A criança ela aprende a procrastinar para evitar um desconforto. E se ela não for ensinada para ela uma outra estratégia que vai gerar o mesmo benefício para ela, mas de uma forma mais funcional, ela vai continuar usando a procrastinação como o único recurso, porque é o único recurso que ela conhece. Então, precisamos sim ensinar para ela estratégias, treinar essas habilidades para que ela consiga, aos poucos, desenvolver aquilo que ela tem dificuldade. Ok? Nós estamos lidando com um cérebro que funciona diferente. Ok? Tem níveis de dopamina, níveis de neurotransmissores que fazem esse cérebro funcionar de menores, né, em menos quantidade. Então não adianta a gente querer que de um dia para o outro, e não adianta a gente querer que as coisas mudem sem que a gente ensine, e não só ensine, mas que a gente treine. Ok? Vou fazer uma comparação aqui bem assim, radical, mas é basicamente dessa forma que a gente tem que entender, tá? Se uma criança está com dificuldade de enxergar, se ela está lá com uma dificuldade, problema na vista, ela está com dificuldade de enxergar, eu não digo para ela assim, vai, enxerga, se esforça, olha direito. Eu não fico falando isso para ela o tempo todo. O que eu vou fazer? Eu vou levá-la no oftalmologista, vai fazer um exame, vai detectar que ela tem uma miopia, que ela tem alguma coisa na vista, a gente vai providenciar um óculos, para o óculos poder fazer externamente a função que internamente ela tem dificuldade. Não é assim? É assim. E por que com TDAH a gente fica o tempo todo? Vai, preste atenção, você não se esforça, bora, tenta mais, você não está se esforçando, você parece que está com preguiça. Gente, por que com TDAH a gente faz isso? Com TDAH deveria ser a mesma coisa. A gente deveria perceber a dificuldade da criança, levar no especialista. O especialista faz a avaliação, detecta o problema e prescreve o tratamento. O tratamento envolve, muitas vezes, a medicação, envolve a psicoterapia e envolve o treinamento de pais, para os pais lidarem com essa criança no dia a dia, de uma forma mais funcional. E é a mesma coisa, a gente vai criar no ambiente, no externo, os recursos que essa criança internamente tem em quantidade menor. A mesma coisa o óculos. Eu uso óculos aqui porque eu não enxergo direito. Então, não adianta eu querer forçar a minha vista que eu não vou conseguir enxergar. O óculos é algo externo que está me ajudando a lidar com uma dificuldade interna que eu tenho. Ok?
Então, no TDAH é a mesma coisa. Por isso que eu falo de ajuste de expectativa, é para que você entenda que quando você entende o TDAH e quando você sabe que não adianta você mandar a criança fazer, se você não oferece uma estratégia eficiente para ela, ela provavelmente não vai conseguir fazer. E se ela conseguir fazer, ela vai ter que empregar um esforço tão grande para fazer aquilo que vai desgastar ela, que vai irritar, que vai fazer com que ela fique emocionalmente mais desgastada, mais irritada, entenderam? Então, nós precisamos entender que nós estamos lidando com uma criança que tem um cérebro que funciona de uma forma diferente e que a gente precisa pegar o externo, oferecer externamente para ela recursos que vão ajudá-la a lidar com as suas dificuldades internas e também desenvolver habilidades que para elas estão disfuncionais, ok? Porque conforme a gente vai treinando essa criança a utilizar esses recursos, essas estratégias, ela também vai desenvolvendo essas habilidades, ok? Então, nós vamos sim cobrar dela o que precisa ser cobrado. Não estou falando aqui que a gente vai simplesmente aceitar tudo, né? E tá tudo bem, a criança vai fazer errado mesmo. Não é isso. Nós vamos cobrar sim dela aquilo que precisa ser cobrado. Mas primeiro nós precisamos entender que ela vai esquecer mais coisas mesmo, que ela vai cometer mais erros mesmo, que ela vai lembrar das coisas em cima da hora, que ela tem uma tendência a procrastinar, que ela tem uma tendência a perder prazos, a não saber priorizar realmente aquilo que é importante. Se a gente sabe disso, a gente não vai ficar o tempo todo achando que a criança não faz aquilo de propósito, que a criança não faz aquilo de preguiça, que a criança não faz aquilo para afrontar, né? Pode ter uma preguiça ali no meio? Claro que pode. Pode ter uma, né? Claro, toda criança, né, pode ter uma preguicinha, mas de um modo geral, né, no bojo da situação, na base da situação, não é a preguiça. A preguiça, ela vem como um elemento de procrastinação, para fazer evitar aquela tarefa que vai dar um desgaste para ela, que vai ser cansativo para ela, ok? Então, não cabe julgamento à criança em si, rótulos na criança que ela recebe muito, né? Às vezes eu vejo as mães colocando, porque ele faz de propósito, porque isso, porque eu me sinto mal quando ele faz isso comigo. Mães, eu sei que tem algumas exceções, ok? Mas de um modo geral, a criança não faz de propósito. A criança não está fazendo isso de uma forma pessoal, para atingir você de uma forma pessoal, intencional. Não leve para o pessoal o comportamento inadequado do seu filho. Identifique os motivos, trabalhe na consequencialização, né, na correção, no manejo desses comportamentos, ok? Existem estratégias para isso, mas não leve isso como pessoal, porque senão vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer com uma coisa que a criança está fazendo que não está fazendo para te afrontar. Ela está fazendo porque ela não sabe fazer de outra forma, porque ela não consegue fazer de outra forma. Ok? Então, assim, não cabe julgamento à criança nessas situações que eu estou falando que tem a ver com TDAH. Ok? Existem outros comportamentos que não tem a ver com TDAH, que a criança também tem, que são outras coisas, né, decorrente de outras situações. Ó, a Cleide, né? Tem dia que a gente fica esgotada. Realmente, Cleide. E é esgotante mesmo, né? Por isso que eu sempre falo, mães, vocês têm que cuidar de vocês têm que estar sempre, né, olhando para dentro de vocês, né, nesse processo de autoconhecimento, de autocuidado materno, para que vocês tenham energia física, né, e energia emocional para lidar com os desafios, porque os desafios não são simples e eles são constantes, né? Eles são constantes, ok? Então vocês precisam ter esse cuidado. Se possível, faça terapia, né? A gente tem várias mães lá no grupo que dão esse depoimento de que quando começaram a fazer terapia, psicoterapia, elas conseguiram lidar melhor com os filhos. Por quê? Porque elas se entenderam mais, elas conseguiram aprender estratégias de autorregulação, porque eu vou falar para vocês, não é só a criança que tem dificuldade de autorregulação emocional. Muitas mães, muitos pais, mas principalmente as mães,
também apresentam dificuldade de autorregulação emocional. Por quê? Porque a criança apresenta um comportamento inadequado e a mãe, ela fica tão tomada por aquele comportamento, ela acha que aquilo foi pessoal, ela se sente injustiçada, ela se sente esgotada, cansada, e aí o que ela faz? Ela não consegue se autorregular de uma forma para agir diante desse comportamento de uma maneira mais estratégica, mais eficiente, e ela acaba reagindo a esse comportamento. E toda vez que você reage emocionalmente a um comportamento de uma criança, a tendência é você reforçar aquele comportamento inadequado, ok? Como a gente estava falando lá no grupo, né? Quem está aqui, que é lá do nosso grupo do WhatsApp, né? A criança saiu, ela riu, como se ela estivesse debochando da mãe. E aí o que a gente faz? A gente vai ficar batendo boca com ela, vai ficar brigando com ela, chamando atenção para aquele comportamento? A gente vai ficar, né, lidando dessa forma? Ou a gente vai simplesmente ignorar aquele comportamento, porque aquele comportamento vai perder força? Muitos comportamentos da criança, eles acontecem e são recorrentes porque a gente acaba botando foco, botando luz num comportamento inadequado e, consequentemente, tirando foco, tirando a luz dos comportamentos adequados da criança, ok? E aí, conforme a mãe colocou aqui, né, a Cleide colocou, né, que tem dia que fica esgotada, realmente. Sabe por quê, Cleide? Porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas não tem outro jeito. Você pode escolher ficar esgotada, porque você está apagando incêndio o tempo todo, você está tendo que suprir todas as necessidades do seu filho, porque ele não faz nada sozinho, porque ele não consegue, porque isso, porque aquilo. Ou você pode se sentir cansada, porque você vai cansar, porque dá trabalho, mas você vai estar desenvolvendo habilidades no seu filho que no médio e longo prazo você vai começar a ver os resultados e você vai começar aos poucos a sair de cena e deixar ele caminhar sozinho. Isso é desenvolver autonomia, ok? Então, você vai ter um desgaste grande agora, um investimento atencional ali para a criança, um suporte maior para a criança agora, que é quando ela mais precisa, mas conforme ela for desenvolvendo, você vai saindo de cena. Você vai saindo de cena e vai se desgastando menos, ok? Então, mães, sejam agentes transformadores do filho de vocês, ok? Vocês têm um papel fundamental nesse processo, tá? Agora, o importante é o tripé de tratamento, do tratamento ouro do TDAH. Se você está fazendo todo o seu trabalho, né, de treinamento de habilidades em casa, de manejo de comportamento inadequado, você está fazendo a sua parte, sem a psicoterapia do seu filho e sem muitas vezes a medicação, você vai ter que empregar um esforço muito grande. Você vai estar trabalhando, carregando o peso que era para estar sendo dividido com 3. Pelo menos 3. Ok? Então, a medicação, ela não vai resolver o problema. A medicação, ela vai ajudar a esse cérebro se autorregular para que você consiga ensinar para o seu filho essas habilidades, treinar essas habilidades e para que a psicoterapia também desenvolva essas habilidades com ele. Ok? Então, é importante o tripé de tratamento. Eu tenho visto aí muitas crianças sem tratamento, muitas crianças só com medicação e não estão fazendo psicoterapia. Eu sei que muitas vezes é caro, às vezes a gente não consegue por conta da pandemia, eu sei disso, tá? Eu não estou minimizando essas questões. Só estou querendo dizer para vocês que é importante vocês buscarem esse tripé aí no desenvolvimento, ok? Débora, também, né? Demora até você encontrar a medicação, até aquela medicação estar ajustada, também demora, tá? Por isso que você tem que estar trabalhando com tripé, porque aí uma vai compensando a outra enquanto não está funcionando bem, ok? E aí, gente, eu quero mostrar para vocês aqui. Primeiro eu vou falar para vocês o seguinte: terapias é o ideal para o TDAH. Olha só, a terapia principal que não pode faltar para o TDAH, o tratamento ouro do TDAH, é neurologista ou psiquiatra infantil, no caso se for criança, tá? Neurologista ou psiquiatra que vai entrar com a medicação
se ele achar necessário. Psicoterapia com psicoterapia, de preferência TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, ok? A TCC vai trabalhar o treino de habilidades sociais, cognitivas e emocionais com essa criança, ok? Fiquem atentos nessa psicoterapia, porque às vezes tem mães levando em psicólogo que não está fazendo um trabalho específico de TDAH e aí não vê resultado. E o terceiro é o treinamento de pais, ok? Então são esses 3 aqui, que é o tratamento ouro, tá? Agora, se a criança apresentar dificuldade de aprendizagem, aí você pode também ter lá o psicopedagogo. Se apresenta dificuldades lá psicomotoras, né? Pode ter o psicomotricista, dificuldade na linguagem, a fono também pode entrar, mas aí são terapias que vão entrar como complementares. Isso, vamos lá, gente. Nós já estamos em 1 hora aqui, mas eu quero mostrar para vocês algumas sugestões aqui de como a gente pode trabalhar. Eu vou mostrar para vocês, eu não vou explicar muito bem como vai funcionar isso aqui, porque eu vou explicar nas próximas lives como vocês vão colocar isso em prática, ok? Mas eu já quero mostrar para vocês já saírem daqui com algumas ideias, tá? São algumas estratégias para usar no dia a dia, ok? Vamos lá, só um minutinho. A primeira estratégia que eu vou mostrar para vocês é uma estratégia de autorregulação emocional. Ó, a Débora colocou aqui, ó, excelente. Meu filho acompanhamento psiquiatra, psicólogo TCC, mas faz pouco tempo que com específico. Sinto que jogamos fora 2 anos de psicoterapia com psicólogos que não eram da área. Débora, você não jogou fora, porque com certeza ele desenvolveu alguma coisa, né? Ninguém passa 2 anos num lugar sem ter aprendido o mínimo. Mas o ideal é que você trabalhe especificamente naquilo que o TDAH precisa desenvolver, ok? E precisa ser um treino, e como eu falei, é como se fosse uma escada. Você vai treinar uma habilidade até ele desenvolver aquela habilidade, depois você vai passar para outra, E uma outra coisa que eu percebo também, eu sei que tem psicopedagogas aqui, tem psicólogas aqui, as habilidades cognitivas, funções cognitivas, atenção, memória, tudo isso, gente, é treinável. Se a criança com TDAH tem dificuldade, a gente pode treinar para ela aumentar o seu uso dessas habilidades, ok? Ok, a gente vai treinar atenção, vai treinar memória, etc. Sim, isso faz parte do tratamento, treino cognitivo. Mas, se você não ensinar estratégias para ele lidar com isso no dia a dia, o treino cognitivo não dá conta. Porque ele não vai chegar no nível atencional que uma outra criança, por exemplo, da mesma idade. Então, ele pode melhorar a atenção dele, mas ele ainda assim vai precisar de algumas estratégias. Então, essas estratégias precisam ser ensinadas, tá? Tá, vamos lá. Cleide, se liga aqui nas nossas lives de quarta-feira que eu vou falar sobre atividade física, eu vou falar sobre tudo isso, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns exemplos que vocês podem fazer com a criança, que é o que eu faço com alguns pacientes meus, para lidar com dificuldades de autorregulação emocional. Então, a criança, ela explode, ela tem aqueles rompantes de raiva, né? Aqueles rompantes, aquelas explosões. E aí, o que acontece? O que acontece com a criança? Na hora que ela está tendo aquela explosão, a mãe vai lá e tenta conversar com a criança, tenta explicar para a criança, tenta dizer para a criança, respira, respira. A criança não vai te ouvir, ela vai ficar com mais raiva, ela vai ficar mais agitada ainda, se você ficar fazendo isso na hora que ele está explodindo. Então, todo o treino, ele tem que ser feito antes. Toda a orientação tem que ser feita antes, para que quando aconteça, ele tenha repertório para poder utilizar, ok? Então, eu vou mostrar aqui um recurso que eu uso, que você pode fazer tanto como um cordãozinho,
quanto como um chaveirinho que a criança pode colocar na mochila, enfim, em algum lugar que seja fácil para ela, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Acho que tá dando para ver, né? Olha, aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, eu selecionei algumas imagens, tá? Que a gente imprime, ou a criança pode desenhar, enfim, do jeito que vocês acharem melhor. A gente imprime essas imagens aqui que representam coisas que a criança pode fazer quando ela começar a sentir que ela está perdendo o controle, quando ela começar a sentir que ela está ficando com raiva, quando ela começar a sentir que ela está ficando nervosa e etc. Então, a gente sempre faz isso junto com a criança, tá? Não sou eu que vou dizer para ela o que ela tem que fazer. Ela que vai dizer para mim aquilo que pode ajudar a acalmar. Então aqui, por exemplo, a criança pode falar assim, olha, quando eu desenho, eu fico mais calma. Olha, eu posso, quando eu estiver mais nervosa, eu posso ir lá no meu quarto pegar um livro e ler. Ou então eu posso sentar e esperar passar o que eu estou sentindo. Porque a criança precisa entender que essas emoções, quando ela vem, ela tem um tempo, é como se fosse uma onda. A onda vem, mas a onda vai. E a emoção é a mesma coisa. A emoção vem, mas depois ela vai embora. Então, sentar e esperar a emoção ir embora também é um recurso, tá? Ela pode respirar, ela pode fazer a respiração diafragmática, a meditação, né? Ela pode fazer a respiração diafragmática, que eu já ensinei aqui também. Ela pode simplesmente parar. Ela pode pegar a caixa da calma, que eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, e pegar alguma coisa na caixa da calma. Então, ela vai selecionando aquilo que pode ajudá-la a se acalmar, e aí você imprime, ou ela desenha, você pode plastificar isso naquele plástico durinho, recortar, fazer o furinho, e aí você pode tanto colocar um cordãozinho para botar no pescoço da criança, quanto você pode fazer aqui com tá vendo? O chaveirinho, aquelas argolinhas de chaveirinho. Pode colocar um personagem que ela gosta, pode colocar uma lanterninha, que também tem uma simbologia. E aí essa criança vai estar com isso sempre perto dela, para quando ela estiver naquela situação, ela recorre a um desses cardzinhos que ela pensou previamente para usar para se acalmar naquele momento. Então, ela não vai precisar usar a memória dela. Porque se na hora da situação ela tiver que lembrar o que ela pode fazer para se acalmar, ela não vai lembrar. Ela não vai se acalmar. Então, se ela tiver ali perto dela algo que ela pode usar, ela vai poder utilizar esse recurso concreto para lembrar daquilo, das possibilidades que ela tem para se acalmar. A caixa da calma, vocês também podem montar com a criança, tá? Pode fazer o cantinho da calma na casa, pode fazer a caixa da calma. Essa aqui é uma caixa que eu fiz. E aqui dentro tem várias coisas, ó. Tem bexiga que ele pode assoprar para colocar, sabe, a raiva para fora. Tem chocalho, que esse movimento e esse barulhinho pode ajudar a criança a se autorregular. Tem um outro recurso aqui que eu fiz, né? Também para trabalhar a respiração. Ó, é um potinho transparente. Eu peguei bolinha de isopor. Você também pode botar papelzinho picado, ok? E bota um véuzinho, um tulezinho aqui em cima. E aí a criança faz a respiração diafragmática, ó. Inspira com o nariz contando até 5, segura contando até 3 e, ó, expira contando até 8. Quando ela expira, que ela sopra, faz um barulhinho, faz um movimento, isso distrai a criança, isso acalma a criança também. Aqui tem uma esponjinha, ó, que ela pode fazer esse movimento aqui, que quando a gente está com raiva, quando a gente está com esse movimento, com essa emoção da raiva, as nossas mãos, elas são nossas pernas e nossos braços, elas recebem mais fluxo de sangue, então elas ficam mais... a criança sente necessidade de apertar, de socar, por isso que ela bate. Então você pode dar uma esponjinha dessa para ela apertar. É como se fosse o fio terra, gente. Ela aperta, ou aquelas bolinhas de fazer fisioterapia, né?
para ela apertar. Tem, ó, pedacinho de papel crepom, que ela pode fazer bolinha de papel crepom. Plástico bolha. Lápis de cor. Papel que ela pode escrever ou ela pode desenhar para botar para fora aquilo que ela tá sentindo. E tem essa garrafinha aqui das emoções. Se vocês forem no meu Instagram, tem vídeo explicando como você faz, como você usa a caixa, como você faz e usa também aqui a garrafinha das emoções. A criança vai escrever, botar para fora, através da escrita ou através de um desenho, aquilo que ela tá sentindo, e ela vai colocar aqui dentro da garrafinha e vai engarrafar essa emoção. É como se ela tivesse, de uma forma concreta, tirando do coração e colocando para fora, ok? Então, essa caixinha aqui, você pode montar com o recurso que você tiver em casa, com aquilo que o seu filho sinalizar para você que acalma ele, que pode ajudar a acalmar. Não tem uma regra do que você colocar na caixinha. Você pode colocar livrinho. É aquilo que o seu filho gosta que pode acalmá-lo, ok? Então, mais um recurso. Um outro recurso, eu vou até fazer um vídeo essa semana mostrando para vocês, tá? Então, fica ligado aí no Instagram que eu vou mostrar para vocês, que é aqui, ó. Desarmando a bomba. Como é que seria isso? Vocês podem, se vocês quiserem fazer isso de uma forma mais concreta, tá? Vocês podem pegar aquelas bolas de isopor, aquela bola de isopor que ela não é inteira, ela é dividida, ela encaixa, tá? Você pode pegar essa bola de isopor e você pode fazer com a criança. Pintar de preto, colar uma tampinha PET aqui em cima, pintada de preto, botar um fiozinho aqui representando o pavio. E dentro da bola, você vai colocar também algumas estratégias que a criança vai criar. Aqui eu botei um modelo aqui, um exemplo, tá? Mas a criança que vai criar, você pode até imprimir, não tem problema, mas a criança que vai dizer aquilo que é importante, ok? Então, ó, por exemplo, eu posso me acalmar conversando com alguém, eu posso me acalmar apertando um objeto, respirando fundo, indo para o cantinho da calma, pedindo um abraço para alguém querido, escutando música. Então, esses cardzinhos a gente recorta e bota dentro da bomba e fecha a bomba. E aí, quando a criança estiver prestes a explodir, antes dela explodir, ela pode ir lá, abrir a bomba, desarmar a bomba, escolher um cardzinho ou sortear e usar para poder se autorregular, para poder se acalmar. Ok? Essa também é uma dica que funciona muito com crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Os adolescentes gostam mais dessa daqui, ó. Gostam mais dessa aqui, que faz o chaveirinho, tá? As crianças gostam mais da bomba e tudo mais, porque é mais divertido, tá bom? Agora, aqui atrás, você pode também pegar personagens, igual esse aqui, ó. Tem personagens, pode ser personagens de banda que eles gostam, de série e etc. E atrás dos cards, ele pode escrever algumas sugestões daquilo que ele pode fazer nesse momento aí de explosão, tá bom? Deixa eu pegar mais uma dica aqui. Só vou mostrar para vocês, só para a gente poder caminhar para o fim, ok? Ó, Sandra, falei aqui, a estratégia de adolescente, a gente pode usar o chaveirinho, que eles gostam, tá? Eu já fiz com adolescente, funcionou. E principalmente quando a gente bota ali, a gente não bota desenhozinho, né? Igual a gente pode botar personagens de série, personagens que eles gostam. E atrás ela pode escrever uma palavra, pode escrever uma frase, enfim, para que ela tenha ali o chaveiro, ok? Fica legal. Eu vou mostrar para vocês aqui também, tem a respiração diafragmática, né, que eu também já falei, e aqui uma gamificação, tá? Ó, teve uma mãe aqui, ó, a Sandra colocou, meu filho adolescente sem interesse com estudos, quando falo explode, não sei o que fazer mais. Deixa eu só falar uma coisa, não sei se isso está acontecendo, tá? Mas estudar é algo que exige muito da criança e do adolescente com TDAH.
principalmente do adolescente, né? Porque ele já passou aí pela infância, por várias experiências, principalmente experiência negativa com estudo, então ele já incorporou várias questões. Eles têm muita resistência, né, em estudar. Por quê? Porque estudar é aquele tipo de atividade que faz com que eles tenham que ter atenção, concentração, usar as funções cognitivas e as funções executivas, né, do cérebro, organização, planejamento, controle de impulsos, enfim. Tem uma exigência, né, de um esforço mental prolongado, é chata muitas vezes, é entediante, né? Então, é um tipo de atividade que a criança e o adolescente TDAH tem muita resistência, sim, porque ele joga contra tudo aquilo que ele deseja. Porque a criança e o adolescente com TDAH fica o tempo todo buscando atividades que dão prazer para ele. Por quê? Porque o cérebro dele está com baixa produção de dopamina. Então, ele precisa de atividades que ajudam a regular essa produção de dopamina. E ele só vai regular essa produção de dopamina com atividades que dão prazer para ele. Então, por isso que ele fica buscando coisas que dão prazer. Por isso que criança, adolescente TDAH gosta muito de coisa de brincar, só quer saber de brincar. Por quê? Porque na brincadeira ele está produzindo dopamina e autorregulando o cérebro dele. E atividades de estudo, pelo contrário, ao invés de ajudar a produzir dopamina para regular o cérebro, gasta o pouco de dopamina que ele já tem. Por isso eles evitam. Então, o que a gente tem? Uma das estratégias, existem várias, tá? Mas uma das estratégias é a gente gamificar esse momento de estudos. Ok? E aí eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer isso, que é a mesma forma que eu fiz o jogo com vocês. Ok? Lembra do nosso desafio? Aproveita, anota aí o desafio 2. Para receber o e-book dessa live com todas essas estratégias que eu mostrei aqui. Eu vou mandar os cardzinhos, tudinho para vocês, explicando como usa. Vocês vão receber tudinho aí no e-book, caso cumpram o segundo desafio, tá bom? Então vamos lá. O primeiro desafio a gente já passou. O segundo agora são 4 desafios. Cada desafio que você cumpre, você recebe uma premiação menor, que é o e-book da live, né, correspondente. E se você cumprir os 4 desafios, você recebe o bônus final, a recompensa maior, que é uma sessão de mentoria comigo, ok? Uma sessão de mentoria comigo, para que você possa tirar todas as suas dúvidas de forma individual, ok? Olha, quem está chegando agora no nosso, né, na live, que não sabia do desafio de semana passada, que tá aí perdida, né? O que eu vou dizer para você? Você vai lá no meu IGTV, pega a live de semana passada, ok? Live de semana passada, o título é Saiba como potencializar o tratamento do TDAH. Você vai lá nessa live, você vai assistir a live e você vai ver qual é o desafio 1. E vai cumprir o desafio. Se você cumprir, ok. Tá bom? Segundo desafio. Vamos lá. Segundo desafio. Estão anotando aí? Vocês vão anotar a palavra secreta de hoje. A palavra secreta de hoje é desestruturada. A palavra secreta de hoje é desestruturada. Vocês vão mandar no meu direct essa palavra, desestruturada. Show? Essa é a primeira etapa do desafio. Preste atenção. Primeira etapa, mandar no meu direct aqui no Instagram a palavra secreta desestruturada. Ok? Segunda etapa do desafio. Vocês vão colocar em prática alguma das dicas que eu falei aqui para vocês nessa live, da respiração diafragmática, da caixa da calma, do cantinho da calma, do chaveiro, do cordãozinho, enfim.
da gamificação que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão usar uma dessas dicas que eu dei para vocês e vão tirar uma foto. Pode ser usando o recurso, ou pode ser do recurso, se você não quiser mostrar o seu filho, entendeu? Pode ser a foto do recurso. E vocês vão botar essa foto nos stories de vocês e me marcar. Juliana_Psi Araújo. Então preste atenção, são 2 etapas. Uma é mandar no direct a palavra secreta desestruturada. E a segunda é colocar em prática alguma dica que eu dei aqui hoje, tirar uma foto, colocar nos stories e me marcar. Preste atenção que a segunda etapa ela é trabalhosa, ela tem 4 passos, ok? A gente está experimentando, vocês mães estão experimentando na prática o que o filho de vocês vivencia quando a gente dá um comando que tem 2 etapas, quando a gente dá um comando que tem vários passos, várias etapas para cumprir. É difícil para gente que não tem TDAH, você imagina para quem tem TDAH, ok? E aí, para a gente encerrar, vou dar um exemplo aqui para vocês que vai ajudar principalmente no dever de casa, tá? Depois a gente vai aprender a usar ela de uma outra forma. Vou mostrar aqui, tá? Seu Instagram é fechado, né, Elisa? Elisa. Faz o seguinte, bota no seu Instagram, me marca lá, tira um print e manda pra mim. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês esse recurso aqui, tá? Esse recurso aqui é uma gamificação que a gente usa com uma técnica que depois eu vou explicar pra vocês com calma, que é a economia de fichas. Tá bom? Você pode utilizar isso aqui para um dever de casa ou para alguma atividade que tem etapas e que você vai pegar aquela atividade e vai dividir em pequenos passos, em micro passos, ok? Por que micro passos? Porque tudo aquilo que é grande, demorado, que vai exigir muito esforço do seu filho, ele vai desistir no meio do caminho, ou nem vai começar a tentar. Então, se a gente divide aquilo em micro etapas, em micro passos, e a gente vai recompensando cada etapa, a gente consegue melhor engajamento dele. A mesma coisa eu estou fazendo aqui no desafio. Se eu falasse para vocês assim, olha só, vocês vão cumprir 4 desafios e no final eu vou dar um prêmio para vocês. Provavelmente muitas mães ficariam no meio do caminho. Ok? Por quê? Porque 4 desafios equivale a um mês. Um mês demora muito. Então, o que eu fiz? Eu peguei os 4 desafios, dividi em 4 partes, estou recompensando vocês em cada parte para vocês se manterem fazendo o desafio, não desistirem e terem um benefício maior no final. Então, a mesma coisa aqui, ó. Você vai pegar uma tarefa, pode ser o dever de casa, por exemplo. A criança tem que fazer uma atividade que tem 6 questões. Estou chutando aqui. 6 questões que ele tem que fazer. Psicopedagogas, psicólogos que estão aqui na live, faça isso também no consultório. Você tem 3 atividades que você quer desenvolver com o seu aprendente, com o seu paciente no consultório. Você está com dificuldade de engajamento. Divida em microetapas e faça recompensas imediatas até ele conseguir a recompensa maior no final. Isso vai ajudar no engajamento, ok? Em casa, a mesma coisa. Então, o que eu fiz aqui no nosso game? Eu dividi em 4 etapas. Vocês vão sendo recompensados a cada etapa que cumpre e no final vocês vão ter uma recompensa maior. Com a criança, a mesma coisa. Exemplo, dever de casa, ela tem que fazer 6 questões lá de matemática. O que eu vou fazer para ela? Eu vou combinar com ela que ela vai fazer essa atividade de 2 em 2. Então, ela vai fazer 2 questões e quando ela fizer essas 2 questões, eu vou recompensar ela com uma mini recompensa. Essa recompensa pode ser um elogio, pode ser um incentivo, pode ser uma parada,
Então, por exemplo, ela ficou lá meia hora, 10 minutos, 20 minutos, sei lá, fazendo as 2 questões de matemática. Então, você vai fazer 2 questões, depois você vai ter direito a parar 5 minutos. Depois você vai fazer mais 2 questões e você vai ter direito a fazer um lanche, que é mais uma paradinha para você descansar. Então, o que a gente faz com isso aqui? A gente está pegando uma meta maior, dividindo em micropassos, que são mais fáceis de serem cumpridos, e a gente vai estar dando gás para ela ao longo da execução dessa tarefa. Então, ela cumpriu a primeira etapa, eu vou lá e dou uma recompensa menor, como, por exemplo, ter 5 minutos de descanso. Cumpriu a outra etapa, mesma coisa, até que ela chega na etapa final, e aí ela pode ter uma recompensa maior. Ok? Como é que a gente pode fazer a marcação disso? Riscando, não precisa ser um quadro assim, gente, eu tô dando só um exemplo. Pode ser com feijãozinho, pode ser com qualquer tipo de marcador, gente. Pode ser com uma fichinha assim para ficar mais lúdica. Olha que gracinha isso aqui, ó. Que eu fiz com um paciente meu que gosta de dinossauro, ó. Deixa eu diminuir aqui só para vocês verem, ó. Você pode pegar aqui, ó. Tá aqui, né? Se ele cumpriu lá as duas tarefas, ele ganha o primeiro ponto, primeira ficha. E aí ele tem direito a uma recompensa. Ele cumpriu a segunda, você dá a segunda fichinha para ele. Cumpriu a terceira, você dá a última fichinha para ele. E aí ele tem direito à premiação, né, a recompensa maior. A gente vai estar, ao mesmo tempo que a gente vai estar dando o reforço imediato que ele precisa para se manter engajado na tarefa, a gente também vai estar promovendo o adiamento do reforço principal, para que ele consiga terminar a tarefa e ter o resultado lá no final. Ok? Juliana, eu posso fazer de outra forma? Sim, vou dar um exemplo aqui, ó. Criança que gosta de Homem-Aranha, por exemplo. Você pode pegar a imagem do Homem-Aranha, cortar em 4 partes e a cada etapa que ele cumprir, você dá uma peça do quebra-cabeça. Cumpriu a outra etapa, você dá a segunda peça do quebra-cabeça. Cumpriu a outra etapa, dá a outra peça do quebra-cabeça. Aqui eu dividi em 4, você pode dividir em 3, em 6. Aí depende aí do que você está, né, fazendo com ele. Depende do nível de concentração da criança. E aí, quando ele juntou as 4 peças do quebra-cabeça, ele tem direito a uma recompensa maior. Ok? É uma forma da gente gamificar os estudos e começar a dar gás para essa criança, para que ela consiga, criança ou adolescente, tá? Para que ele consiga se manter engajado, porque muitas vezes ele começa e não termina porque ele não consegue terminar. Não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. Então a gente vai injetando, é como se a gente fosse lá, ele fez 2 atividades, o nível de combustível cerebral dele diminuiu. Aí a gente vai lá e coloca um pouquinho, com a recompensa a gente coloca um pouquinho, aí aumenta. Aí ele faz mais 2, aí aquele nível diminui, a gente vai lá e faz mais um pouquinho e aumenta. Aí depois ele faz mais 2, a gente vai lá e dá a recompensa maior. Ok? Como faz no computador? Você está falando essas imagens aqui? Se você cumprir o desafio 2, você vai receber todas essas imagens aqui prontinha para você recortar e usar. Ok? Claro que eu vou mandar esse eu vou mandar o do Homem-Aranha, eu vou mandar o do dinossauro, né? Se você quiser usar com outros, aí você pode criar. Eu uso, Cláudia, no Canva. Eu fiz tudo no Canva, tá? Peguei uma imagem no Canva do Homem-Aranha, fiz o quadro e agora é só imprimir e recortar. E os outros também, fiz tudo no Canva. Tá bom? Então vamos recapitular aqui pra gente poder terminar, que a gente já tá 1h30, Jesus. Essa live foi grande. Desafio pra gente cumprir. Enviar no direct a palavra secreta desestruturada e aplicar uma dessas. É verdade? Isso aí, Elisa. Aplicar
uma dessas estratégias em casa, tirar uma foto, botar nos seus stories e me marcar. Cumprindo essas duas etapas, você vai receber o e-book com todas essas estratégias que eu mostrei. Tem até mais uma aqui que eu nem cheguei a mostrar. Mas tem todas essas estratégias que eu mostrei. E também toda a parte inicial, daquela explicação inicial que eu dei também. Tá bom? É o e-book completo. Tá? E na semana que vem, nós vamos falar sobre... Peraí. Como você pode auxiliar no tratamento do TDAH. Então, a gente vai falar sobre alguns pontos importantes para você começar a ficar atento na sua casa, que vão potencializar os resultados do tratamento, que vão começar a melhorar o relacionamento de vocês em casa, que vai ajudar bastante. E aí eu vou explicar com muito mais, né, nas próximas lives, eu vou explicar com mais profundidade como você pode gamificar. A gente vai entrar na rotina, porque eu vou te ajudar a organizar a sua casa, ok? Vou te ajudar a organizar a sua casa, para que você possa potencializar os resultados do seu filho, possa também não só potencializar os resultados do tratamento, mas também promover o desenvolvimento de habilidade, tá? Pra gente encerrar, quero agradecer muito vocês estarem aqui 1h30, me perdoe pelo tempo, mas é que a gente vai falando, aí uma pergunta, outra pergunta, e quando a gente vê, a gente falou muito, né? Mas quero agradecer. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui no nosso Papo de Mãe TDAH. Durante a semana, eu coloco lá no meu Instagram os posts com os resumos, com mais dicas, com mais orientações para vocês. Acompanhem, ok? E pra gente encerrar, eu quero só avisar uma coisinha para vocês, que eu tenho algumas mães me perguntando sobre a mentoria de mães, quando que eu vou abrir novamente inscrições. Tem outras mães me perguntando sobre terapia para o filho e tudo mais. Eu quero avisar para vocês o seguinte. Essa estruturação que eu estou trazendo aqui para vocês como orientação, né? Todas essas orientações aqui são uma pontinha do iceberg, né? Uma pontinha daquilo que a gente pode fazer para organizar esse ambiente da casa e para promover esse desenvolvimento. São várias estratégias e cada estratégia tem uma forma de aplicar, né? Tem uma forma de você conduzir essas estratégias. Não é simplesmente pegar o que eu estou falando aqui e ir lá colocar, né, para funcionar. Tem formas diferentes de fazer isso. Então, fiquem atentas, tá? Porque no final do mês, eu vou abrir inscrições para um mini curso para mães que querem aprender a desenvolver essas estratégias na prática. É um curso que vai trazer todas essas orientações que eu estou dando para vocês de uma forma mais estruturada, mais no passo a passo e além de outras estratégias, onde eu vou mostrar para vocês como você vai poder gamificar e organizar e gamificar a rotina do seu filho em casa, como você vai poder usar essas estratégias para ajudá-lo nessa autorregulação emocional. Então você, mãe, que está aqui, né, que me acompanha e que deseja ter aí um direcionamento do que fazer e do como fazer, fica ligada que no final do mês eu vou abrir as inscrições para esse curso que vai te colocar uma meta, um objetivo, um caminho, um guia, que vai ser um guia para você identificar as dificuldades do seu filho e colocar essas estratégias em prática, tá bom? Vai ser um curso de 5 semanas, é um curso bem rapidinho, né? Não vai ser durante muito tempo, ele é um curso bem curto, como eu falei, é um mini curso, mas é um curso com bastante conteúdo, com bastante orientação, com um passo a passo mesmo de como você pode implementar essas estratégias em casa. Porque aqui na live, infelizmente, a gente não tem como explicar todas elas passo a passo, né? A gente que fala de uma forma geral, dá algumas sugestões aí, orientações, mas no curso eu vou conseguir fazer isso de uma forma mais estruturada, mais sistematizada para vocês conseguirem colocar em prática, tá bom? Fica de olho então, que no final do mês, toda semana eu vou lembrar vocês, toda semana eu vou mostrar para vocês como esse curso vai funcionar. Na semana que vem eu apresento ele melhor para vocês que vocês possam participar no final do mês, tá bom?
Um beijo para todas, obrigada pela participação e não esqueçam, olha, não é apenas me marcar nos stories, tá? Não é para tirar uma foto minha aqui bonita e me marcar nos stories, é para vocês colocarem nos stories de vocês, vocês usando alguma das estratégias, alguma das orientações que eu dei aqui, tá bom? Ou montando uma caixa da calma com seu filho, ou usando a gamificação, enfim, usando a respiração diafragmática em você mesmo ou no seu filho, alguma coisa que vocês vão colocar em prática. Não adianta vocês virem aqui toda semana, ouvirem um monte de coisa e não praticarem. É pelo treino de vocês e o treino do filho de vocês é que vocês vão desenvolver essas habilidades e que o filho também vai desenvolver. Então, coloquem a mão na massa, façam e ao longo do mês eu vou explicando mais um pouco como vai funcionar como vocês podem utilizar essas estratégias, tá bom? Um beijo para todas. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.